Está começando mais um programa A Hora da Verdade. Eu sou o missionário Everton, trago um abraço da Igreja Evangélica Nova Vida. Tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Antes de fazer isso, eu peço a tua permissão para entrar ao teu lar e ministrar algo da parte de Deus sobre a sua vida. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve São João, no capítulo de número 6, no versículo de número 9. Será suficiente um versículo para aquilo que Deus vai ministrar em nosso coração nessa ocasião. Assim está escrito na palavra do Senhor: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Há uma problemática que tem despertado a minha atenção no contexto desse versículo. E, na verdade, Deus tem falado comigo nos últimos dias o problema vivido nesse contexto. O problema aqui é a fome. E não é uma fome só individual, é uma fome coletiva e absurda. E essa fome que está sendo vivenciada por esses personagens não é algo específico de um grupo, mas é a junção de vários grupos que estão vivenciando esse contexto da escassez de alguma coisa para continuar sobrevivendo. A Bíblia diz que Jesus estava ao longe, estava com seus discípulos no monte. Jesus observa essa situação e Jesus enxerga a situação que está sendo vivenciada por aqueles que estão seguindo. O povo está com fome. A partir do momento que Jesus enxerga essa situação, Jesus decide fazer alguma coisa, e como essa palavra é viva, eu quero que você receba isso como palavra viva na sua vida. Jesus vai fazer alguma coisa a teu favor. Missionário, mas eu estou passando privação de tantas coisas, eu tenho passado algumas escassezes de tantos segmentos em minha vida. Jesus ainda não fez nada. Jesus pode ser que ainda não fez até o exato momento, mas Ele está te vendo. Mais importante do que ser visto por Jesus é quando Ele faz alguma coisa na vida da gente. Jesus está vendo. E aí, quando Jesus visualiza essa situação, essa problemática que está sendo vivida nesse contexto todo, Jesus decide falar. E o que me chama a atenção é que Jesus vai dirigir a palavra, não ao povo que está faminto, a caminho do deserto e procurando por Ele. Jesus vai direcionar a sua palavra para seus discípulos. Porque com o povo, Jesus fala. Com o povo, Jesus salva. Para o povo, Jesus cura. Mas para quem é discípulo, além de ser beneficiado com tantas outras coisas que Jesus pode fazer, Jesus ainda compartilha seus pensamentos. Jesus vai estabelecer seu relacionamento de intimidade com seus discípulos e vai dizer a eles: dê a eles de comer ao povo. Dê a eles de comer ao povo. O que me chama a atenção, e é como se fosse o efeito surpresa do texto, é que justamente quando Jesus cobra dos seus discípulos algo que supostamente vai saciar a fome do povo, vem a surpresa. Eles estão vazios. Estão vazios daquilo que supostamente poderia saciar a fome de alguém. Estão vazios. Não só vazio para si, a problemática está justamente aí. Eles não estão só vazios para alguém, eles estão vazios para si também. Vazios porque nós passamos tanto tempo preocupados com esse estereótipo todo. Nós passamos tanto tempo com essa rotulagem de ser discípulo dele. E não é o fato isolado de ser simplesmente discípulo dele que me qualifica a alimentar alguém. O povo está com fome. Mas o que me chama a atenção no contexto dessa história toda, que é mencionada nos 4 evangélicos e aparece ter até um tom de certo confronto, porque outro evangelista vai dizer que essa história se passa em Betsaida. Betsaida, do hebraico, a casa da pesca. Então é justamente na casa da pesca que os pescadores estão vazios. Mas é justamente quando os pescadores estão vazios que aparece alguém que vai dizer: eis aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí alguém vai dizer: mas o que é isso para tanta gente?
não é só uma questão do que é só isso. Alguém vai dizer e vai pensar consigo, uai, mas é só isso? Não é só isso, é ainda bem. Porque os discípulos andam com Jesus e estão traçando a sua história de vida com Jesus. Mas se olhar os cestos dos discípulos estão vazios. Mas tem um menino que chegou agora, que participa da história agora, que não tem o nome que eles têm, que não tem a história de vida que eles têm, não tem o tempo de caminhada com Jesus, mas tem. E os discípulos que estão há tanto tempo andando com ele não têm. Não, mas o que ele tem não é tanto para saciar tantas pessoas. Não, mas o que ele tem parece ser tão pouco, está ali naquele cesto, sem cobertura, exposto. Ele parece que não tem medo de expor aquilo que ele carrega, ainda que para ele seja pouco, mas a solução do problema é que Jesus estava no ambiente. E tudo aquilo que a gente coloca na mão de Jesus é abençoado. Eis aí um menino que tem. O menino tem e os discípulos não têm. Missionário, aonde você quer chegar? Eu vejo aqui duas gerações. A geração dos discípulos, que sabe como precisa fazer, mas não tem aquilo que precisa ser feito. E eu vejo a geração dos meninos, que não sabe como fazer, mas que tem o que precisa ser feito. Enquanto essas duas gerações estiverem acomodadas dentro da sua posição, no seu cercado da sua religiosidade, há um povo que cresce cada vez mais. Há uma multidão, e a Bíblia chama de numerosa multidão, em outras traduções vai dizer que é uma incontável multidão. A procura pela pessoa de Jesus, cada vez que passa, enquanto ele não volta, aumenta mais. A multidão só vai crescendo. Mas enquanto essas duas gerações estiverem posicionadas no seu cerco da sua religiosidade, dos seus conceitos e preceitos, nada muda. Enquanto essas duas gerações estiverem portadoras deste currículo limitado, não, mas eu tenho o que precisa ser feito, mas eu estou isolado com o meu cestinho na mão. De contrapartida, de longe, há alguém que vai quebrar o vínculo dessas duas gerações, ou melhor, vai estabelecer o vínculo dessas duas gerações. A Bíblia diz que o nome desse homem é André. André é irmão de Simão Pedro. A Bíblia diz que André chega para Jesus e diz: eis aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 meninos. O interessante da riqueza dos detalhes da Bíblia é que André, quando vai apresentar o menino para Jesus, não menciona o nome dele, mas menciona o que ele tem. É a geração que nós vivemos hoje em dia, é ser reconhecido pelo ter alguma coisa, não pela pessoa de quem é. Mas independente de como você tem passado, independente do que você tem ou quem você é, uma vez que a gente se posiciona na frente de Jesus, Jesus tem um poder, a capacidade única de mudar a história do ser humano. Eu nunca vi ninguém que é mencionado por Jesus, eu nunca vi nenhuma história que é narrada pela boca de Jesus ser fracassado se obedecer o que ele fala. Eu nunca vi crente que obedece fracassar. Eu nunca vi alguém que tem temor à palavra de Deus e obedece o que está escrito nas Sagradas Escrituras fracassar. André vem quebrando esse paradigma e procura até Jesus, chega até Jesus e diz: eis aí um garoto que tem. Ah, mas o que ele tem, o que é isso para tanta gente? Mas tem. Mas o garoto que chegou agora, mas tem. Não, mas a gente não sabe o nome dele, mas tem. E os discípulos que já viram tantos milagres acontecer, já presenciou Jesus na casa deles, já viu multiplicação de pães e peixes de outras vezes e não tem nada a oferecer. É a geração que nós vivemos. Eu estou inserido em uma geração que está mais preocupada com o estereótipo de ser discípulo de Jesus do que ter algo para oferecer. Nós nunca sabemos quando o nosso telefone vai tocar. Nós nunca sabemos quando nossa campainha vai tocar.
nós nunca sabemos quando vamos ser procurados por alguém que procura e enxerga em nós todo esse estereótipo de discípulo e almeja, através da nossa vida, ser saciado pelo pão da vida, que é a palavra de Jesus. Há uma ponte que tem a função de ligar essas duas gerações. Porque entre essas duas gerações, essa geração dos discípulos e essa geração dos meninos, há um abismo e nada acontece até que ele chega, até que ele muda. Porque a função de Jesus é essa, entre tantas, unir o que está separado. Aí Jesus entra como ponte e vai unir essas duas gerações. E a partir do momento que Jesus une essas duas gerações, André decide atravessar essa ponte e apresenta esse menino para Jesus. Jesus, eis aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu fiz esse arrodeio todo só para profetizar na sua vida. Será que, de tantos intempéries da vida, será que é mera coincidência que Jesus te colocou aí para ouvir essa palavra, justamente nesta hora que você tinha tantas coisas para fazer? Eu vim profetizar sobre a vida de alguém. Jesus vai unir a gente. Não se desespere, nem se ache tão surpreso nos próximos dias, onde você perceber nas ruas, onde você perceber em tua igreja, o mais velho andando com o mais novo, o mais velho andando com o mais novo, desfrutando de coisas da parte de Jesus, porque existe um povo que está com fome. É tempo de nós deixarmos de lado esses preconceitos, preceitos e filosofia, essa religiosidade externada atrás de terno e gravata para cumprir o ID do Senhor, e estar preocupados em preencher o interior com ter algo da parte de Deus para alimentar o fome, porque cada vez que o tempo passa, a multidão que procura por Jesus aumenta mais, e Jesus conta comigo, discípulo, Jesus conta com você que é discípulo, para se alimentar, se manter cheio e manter o seu cesto cheio para alimentar a fome de alguém que está rastejando pelos desertos na vida e que enxerga em mim e que enxerga em você todo esse estereótipo de discípulo. É tempo de nós enchermos o nosso cesto. Missionário, mas eu também sou discípulo, mas eu também sou ser humano, eu não tenho nem força mais para encher meu cesto. Então se aproxima de Jesus e aproveita que você está rotulado com essa vestimenta de discípulo, conversa com ele, fala para ele, mostra para ele o pouco que você tem, que o pouco que você tem ele vai abençoar. O interessante de toda essa história é que quando a multiplicação dos pães acontece, que quando o pão e o peixe é multiplicado, a princípio, a multiplicação passa pela mão dos discípulos que estão vazios e depois para o povo. Para chegar a bênção na mão do povo, o discípulo tem que estar abastecido e tem que ter para dar. Eu conheço um profeta que diz, a gente só dá o que tem. Eu sou o missionário Everton e quero orar pela sua vida. Assim que eu terminar de orar, eu queria tirar um pouco desse tempo, você vai ouvir o nosso irmão colaborador, Maicon, que tem algo da parte de Deus para trazer como marketing, como propaganda para nossas vidas, como anúncio para a nossa cidade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero pedir a presença do Senhor, ó Deus, na vida, ó Deus, desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse idoso, ó Deus, que separou o seu tempo, ó Deus, para ouvir a mensagem da parte do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, estar jogando por terra toda a escassez, ó Deus, nas casas, nas residências. Espírito Santo, tua palavra diz, tudo que é abençoado é multiplicado. Que o Senhor possa, Deus, multiplicar o pouco que nós temos, porque nós precisamos saciar a fome do povo. Espírito Santo, que a bênção do Senhor que está em Cristo Jesus possa alcançar essa casa, possa alcançar o mais profundo dessa alma, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, missionário Everton, por esta oportunidade dentro do programa da Igreja Evangélica Nova Vida. Bom, meu nome é Maicon Guimarães, represento aqui o governo eleito na figura de Roberto de Jesus. Quero convidar a população nanuquense para estar participando de um projeto pioneiro na cidade que se chama Papo da Cidade. O Papo da Cidade será realizado nesse próximo domingo, dia 4 de dezembro, 8h30 da manhã, no Salão da Igreja Imaculada Conceição. O que é o Papo da Cidade? Nós estaremos dialogando com a sociedade civil 5 temas importantes: cultura, esporte, lazer, juventude e turismo.
Nós convidamos você, nanuquense, para estar conosco, participando desse projeto pioneiro, volto a repetir, aonde nós queremos ouvir você e assim nós, juntos, iremos construir políticas públicas para atender de modo geral a população nanuquense. Eu conto com a sua presença, será agora, no próximo domingo, dia 4 de dezembro, no Salão da Imaculada Conceição, a partir de 8h30. Contamos com a sua presença. Quero aqui passar a palavra para o missionário Everton. Gostaríamos de agradecer ao irmão Mike pela participação, dando continuidade a essa palavra, só para fechar a linha de raciocínio, em São João verso 6, a partir do versículo 3, só para concluir essa linha de raciocínio, está dizendo assim no versículo de número 3, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Só que a partir do versículo de número 14, da mesma história, diz assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamar o rei, retirou-se sozinho para o monte. Que Deus é esse que tem o poder de subir e descer do monte só para resolver a minha situação e resolver a sua situação? Que Jesus é esse, que nome poderoso, que ainda que esteja de longe, e esse conceito de distância é bem humano, porque ao tempo inteiro a Bíblia diz que seus olhos estão como chama de fogo, e um dos teus nomes é El Roi, um Deus que tudo vê, que Ele está lá de cima, mas está contemplando a minha situação, está contemplando a sua situação, a minha fome, a sua fome, as deficiências que eu apresento nessa trajetória toda, e a maioria de nós, muitas das vezes, apresentamos esse quadro de fome porque nós optamos a seguir a Ele, porque a Bíblia vai dizer que no começo dessa história, eles decidiram o seguir, porque viram os milagres que Ele fazia na cura dos enfermos, porque por mais que o médico seja perfeito no que faz, a perfeição do homem tem o seu limite. Por mais bem sucedido financeiramente que o homem possa ter na terra, até essa prosperidade ela é limitada, mas diz o salmista no Salmo 119 que toda perfeição tem seu limite, mas a palavra de Deus é ilimitada. Que Deus é esse que sobe e desce do monte só para resolver os meus conflitos, para resolver os meus problemas, para resolver os seus problemas. Missionário, o que eu tenho que fazer? Estabelecer um relacionamento com Ele. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. O que Deus quer de nós é o que nós temos de mais impuro, que é o nosso coração, a nossa mente. A partir do momento que eu desejo estabelecer um relacionamento de intimidade com Ele, essa característica minha de discípulo, ela vem à tona, porque a Bíblia diz, segundo o profeta Samuel, que Deus vê o estereótipo, mas Deus sonda o coração. Eu não sei qual a necessidade que você tem passado, mas essa é a oportunidade que Deus criou e está usando minha vida para dizer para você, é tempo de Deus unir o seu povo na terra dos viventes, porque existe um povo que está passando fome, existe um povo que está com fome. Deus vai unir essas duas gerações só para trazer alimento fresco vindo do céu sobre a vida daquele que decidiu um dia seguir a Ele. Esse instante eu não sei qual a sua necessidade, se você tem necessidade de pão, se você tem necessidade de peixe, mas a maior necessidade do ser humano é a presença dele. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, vai dizer que o ser humano já nasce com um vazio tão grande dentro de si, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus que o fez e o gerou. E não pode a criatura querer contender com o seu Criador. Eu quero nesse instante orar pela sua vida, orar para que a presença de Deus faça a diferença na sua vida, orar para que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que cumpre e um Deus que promete, um Deus que promete e um Deus que cumpre, que Ele possa sim estar abençoando a sua vida. Mas antes de eu fazer essa oração, antes de eu mencionar o nome de Jesus e abençoar a sua vida, eu gostaria de te fazer um convite a conhecer a Igreja Evangélica, a conhecer os trabalhos que a Igreja Evangélica tem, e um dos trabalhos que a Igreja Evangélica tem, Deus me deu a graça de servir a Ele, direcionando um evento que nós chamamos de a Caravana de Jesus. É um culto voltado
para homens, para varões, para pais de família, para você jovem, para você adolescente que almeja conhecer um pouco mais desse Jesus. Nós temos trabalhos semanais, toda terça-feira, às 19h30, é onde nós direcionamos grupos de pessoas que vamos levar a palavra de Deus na sua casa, no seu lar, cantar louvores, ouvir algo da parte de Deus, abençoar sua casa, abençoar sua vida, abençoar a tua família e fazer com que essa multidão que procura Jesus não possa morrer no deserto da vida, mas que na Betsaida da vida nós possamos ter sempre alimento fresco vindo do céu, nós possamos sempre estar com o nosso cesto levantado para cima e ser abençoado por Ele. O interessante é que eu acho que quando Jesus pega esse cesto do menino que é tão pequeno e tão pouco na visão humana, ele levanta para cima e a Bíblia diz que antes dele repartir, ele vai dar graça. O segredo da multiplicação está na graça. É a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, aonde nós estaríamos agora? Eu costumo dizer que essa graça é a graça que impede que a desgraça chegue. Essa graça nos constrange, nos deixa sem graça. Mas essa graça não foi de graça, foi pelo sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus possa abençoar a sua vida, que o sangue de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre sua tenda, seja sobre a sua família. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção da multiplicação do Senhor sobre a vida, ó Deus, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse adolescente, dessa criança, desse jovem, ó Deus, que decidiu, ó Deus, parar o tempo para ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem a dizer nessa oportunidade. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, que nós possamos sempre estar alimentados por esse pão vivo que desceu do céu, se faz presente em nossa vida através do Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, a buscar um grau de relacionamento com o Senhor íntimo, na qual, ó Deus, o estereótipo de discípulo possa ser aflorado pela comunhão. Espírito Santo, que toda vez que Jesus descer do monte, ó Deus, que Ele venha, ó Deus, para resolver a nossa situação, o nosso problema de uma vez por todo, que nós possamos, ó Deus, a cada problema que Jesus resolve, ter a convicção que verdadeiramente esse é aquele que deveria vir ao mundo para resolver os problemas do mundo, ó Deus, e que um dia vai voltar para buscar a tua igreja. É assim que nós anseiamos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.